Eu sou da época antiga ainda, que o culto da Santa Ceia é do pastor, né? Do pastor presidente, do pastor local, do dirigente da congregação. A um que quer, é difícil ele abrir a mão, né? E eu agradeço a Deus pela honra, e o pastor nos dá esta privilégio e abrir esta oportunidade de fazermos menção da palavra do Senhor, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 18, Lucas capítulo de número 18, versículo de número 31. Nós estamos aqui sobre esta noite como o tema da Santa Ceia do Senhor. É o mandamento, o sacro mandamento do Senhor, aonde quando eu e você estamos à mesa com Ele, ceando com Ele, fazendo menção do nome dEle, do corpo dEle, do sangue dEle, do sacrifício dEle, e Ele disse até que eu venha, né? Versículo 31 diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhe: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Mais uma vez, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. 32. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, este evangelho do doutor, discípulo, e poderíamos até dizer apóstolo, doutor Lucas, que o Senhor chamou por intermédio da vida do maior perseguidor da igreja de Jesus Cristo, chamado Saulo, depois do encontro com Jesus, mudado de Saulo para Paulo. Lucas o acompanhou Paulo em inúmeras viagens missionárias. Lucas esteve caminhando com um dos maiores apóstolos que a terra já pôde ter, depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. E Lucas cuidou de Paulo. E Lucas é aquele escritor que não somente escreveu o evangelho que leva o seu nome, como também pela bondade de Deus, pela bondade de Jesus e pela bondade do Espírito Santo, e inspirado pelo Espírito Santo, escreveu também o livro do Atos dos Apóstolos. Mas aqui no capítulo de número 18, nós vamos ver Jesus na vida de Lucas, narrando algumas parábolas, contando algumas histórias para mim e para você, como conhecemos, capítulo 15, que marca o livro ou o evangelho de Lucas, que tem tão somente 24 capítulos. E no 18, aonde nós lemos aqui, nós vemos aqui no talvez a epígrafe da Bíblia que você tem, está dizendo: Jesus anuncia o quê? A sua paixão. E aí quando vemos essa epígrafe dizendo Jesus anuncia a sua paixão, lembramos do escritor aos Hebreus, que Jesus morreu com grande gozo, com grande amor, com grande alegria. Jesus morreu por mim e por você. Jesus foi à cruz do Calvário, como nós cantamos aqui no 89, o grande amor de Deus, somente o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, meus irmãos, que João vai escrever no capítulo 3, versículo 15, 16, vai dizer para mim e para você o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Jesus está narrando, algumas Bíblias vão ter esta parte aqui vermelha, e alguns escritores dizem que quando esta parte da Bíblia está vermelha, é o próprio Jesus falando, é o próprio Jesus narrando. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus tomou quem? 12 discípulos e subiu para onde? Para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar, aleluia, Jerusalém é a casa, Jerusalém é o marco, Jerusalém é onde se manifesta a presença, Jerusalém, aleluia, era onde e não só era onde, como é até o dia de hoje. Todo judeu tinha o privilégio de adorar onde? Em
em Jerusalém. Quando fala de Jerusalém, lembramos de Ana, lembramos do seu esposo que tinha costume de subir aonde? A Jerusalém. Para fazer o quê? Para adorar, para exaltar, para glorificar, para engrandecer o nome de Jesus. Quando lembra de Jerusalém, lembramos do salmista Davi que diz: alegrei com os que disseram, a Jerusalém ou a casa do Senhor iremos. Lembramos de Davi quando disse também que é melhor viver um dia na casa de Deus do que 1000 anos lá fora. É melhor viver um dia na presença do Senhor do que 1000 anos lá fora. Pastor nos disse aqui que outrora você talvez estava perdido lá, mas Jesus te salvou, Jesus te trouxe para Jerusalém. Em Jerusalém você teve um encontro com Cristo. Em Jerusalém Jesus te batizou. Em Jerusalém Jesus te renovou. Em Jerusalém Jesus te deu um novo cântico. Em Jerusalém Jesus te deu uma nova visão. Em Jerusalém, aleluia, Jesus escreveu o teu nome aonde? No livro da vida. E a Bíblia diz: eis que subimos aonde? A Jerusalém. Jerusalém é o marco, meus irmãos. Jerusalém é a casa da paz, é a casa do pão, é a casa da bênção. Jerusalém é aonde Jesus disse o quê? Ficai aonde? Em Jerusalém, até que seja o quê? Revestido de poder. Tem muita gente, meus irmãos, que quer poder de Deus, mas não quer ficar na casa do Pai. Tem muita gente que quer ter um encontro com Deus, mas não quer ficar na casa do Pai. Tem muita gente que só vem na casa do Pai, é o crente domingueiro. Crente domingueiro, ou então crente da Santa Ceia. Passa um mês longe, mas quando é Santa Ceia quer tomar no cálice, quer comer o pão. Mas o pastor não sabe nem como se dá a vida do homem, nem da irmã, nem do irmão, nem do casal. Só aparece no culto no domingo e olhe lá quando não é na Santa Ceia. Mas quem tem compromisso com Deus, sobe para Jerusalém e fica em Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém, a história vai dizer para mim, para você, que Jerusalém até hoje é a capital espiritual do mundo, mesmo. Jerusalém é a capital espiritual do mundo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a senhora eleita do Cordeiro. Mas Jerusalém, até os dias de hoje, até que ele venha, é a capital espiritual, não só do Israel, mas do Brasil, do mundo, da Argentina e dos 4 cantos desta terra. A Jerusalém. E é em Jerusalém onde nós recebemos o milagre. É em Jerusalém onde Davi se alegrava. É em Jerusalém que Davi vai escrever para mim e para você, na casa do Senhor, no Salmo 84, que tem o Rei dos Reis está onde? Em Jerusalém. O Rei dos Reis reinou aonde? Em Jerusalém. O Rei dos Reis, salmista Davi vai dizer no Salmo 84 que o Rei dos Reis ele está com uma sentença branca aonde? Na casa dele. Na casa do Senhor. E essa sentença branca, ela é para condenar e outra para justificar. E aprovado seja eu e você nesta noite, que a Bíblia diz, Romanos diz, capítulo 5, que nós estamos justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, que é o Rei de Jerusalém, que é o Rei de Salém. A Bíblia diz para mim e para você, no Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus subiu para Jerusalém. E o texto diz que para quê? Para que se cumprira no Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Vai se cumprir o quê, meu pastor Francisco? Vai se cumprir tudo que os profetas falaram. E está se cumprindo. Se cumpriu tudo em Jesus. Imagine na minha vida e na sua vida. Se Jesus viveu o cumprimento da promessa, há muitos que dizem por aí, esse Jesus não serve, esse Jesus não é, esse Cristo que você segue não é o Cristo verdadeiro. Se nós fôssemos falarmos aqui de algumas seitas e algumas heresias, algumas religiões por aí, alguns têm Jesus como um mero salvador, alguns têm Jesus como um mero profeta. Mas Jesus perguntou aos profetas, os discípulos da época disseram: Pedro, João, Tiago, André, o que estão dizendo de mim lá fora? Olha, alguns dizem que tu eres um dos profetas, alguns dizem que tu eres Jeremias, outros dizem que tu eres o Elias, outros dizem que tu eres o Eliseu, outros dizem que tu eres João Batista ou algum dos profetas. E vocês o que dizem? Aí a Bíblia diz que, tomado pelo Espírito Santo, Pedro diz: tu eres o Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui no nosso meio. O Filho de Deus não está só simbolicamente, não. Sabe por quê? O Filho de Deus disse assim: em Jerusalém, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. Ele está aqui no meu meio, ele está aqui no meio da casa, ele está no meio da igreja. Sinto o toque do homem das mãos furadas, sinto o toque do Rei dos Reis. É ele que te conhece, é ele que ministra na tua vida nesta noite. A alegria, a paz
paz, o poço, a paz que o mundo não pode te dar. O rei de Jerusalém, chamado Jesus, te dá a paz que excede o quê? Todo entendimento. A Bíblia diz que ele subiu para Jerusalém porque Jerusalém tem que se cumprir. É lá que se cumpriu o quê? Tudo que os profetas falaram por dele. Tudo que os profetas não só falaram, como o quê? Está escrito. Está escrito, pessoal. Quando eu e você abrimos Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós já vamos ver a promessa. Deus falando, o próprio Deus falando. E está escrito, aqui não foi Samuel, não foi Daniel, não foi Oséias, não foi Abacuque. Aqui é o próprio Deus dizendo, olha a serpente, vai nascer um do ventre da mulher. Vai nascer um e não um do ventre da mulher, e ele vai pisar na tua cabeça, serpente. Era o próprio Deus já anunciando que ia nascer quem? O Filho do Homem, chamado Jesus Cristo. Desde o Gênesis 3:15 até Apocalipse, a Bíblia inúmeramente vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas falaram. Os profetas disseram quem, pastor? Que ia nascer um. Isaías disse que vai nascer quem? Um menino vos é dado. Um filho vos é dado. E um menino é nascido. Sabe por quê? Ele é filho desde a eternidade. Isaías profetizou, um filho vos é dado. E um menino vos é nascido. Aonde? Do ventre de uma mulher. Dando cumprimento à realidade e ratificando o que o Deus Pai falou em Gênesis 3:15. A Bíblia diz para mim e para você, aleluia, inúmeras profecias que sobre ele, Isaías vai dizer que sobre ele quem? O Filho do Homem. O castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. O castigo que te dá paz estava sobre Jesus. Pelas feridas dele e pela chaga dele, nós fomos sarados e fomos o quê? Curados. Sobre os seus ombros, como é que é o nome de Jesus? Ele é o quê? Maravilhoso. Ele é o quê? Conselheiro. Ele é o quê? Deus forte. Ele é o quê? Pai da eternidade e príncipe da paz. Xaramanto quebené. Ele é o teu pai. Ele é o meu pai. Ele é o pai do quê? Da eternidade. A eternidade está com ele. A eternidade é dele. Ele é o pai de quem? Da eternidade. Há aquelas pegadinhas por aí, né? Na Bíblia online, que Deus, quem é o filho da, quem é o pai da eternidade? O pai da eternidade é Jesus. A Bíblia diz, ele é o quê? Pai da eternidade. Se ele é o pai da eternidade, nós estamos aqui nesta noite eternamente com o pai. Aleluia. Nós já estamos desfrutando aqui, como disse o nosso pastor, o quê? Um pouquinho do que é a eternidade. Por isso que nós estamos na atualidade, não perder culto. Nós não podemos perder um culto de ensino, de oração, de círculo de oração, culto da vitória, o culto da manhã da escola da EBD, o culto de Santa Ceia, congresso. Não podemos perder tempo, meu irmão, porque quando eu e você estamos aqui, nós estamos com o Pai da eternidade. Nós estamos desfrutando da eternidade. Nós já estamos nos acostumando com o clima que é lá em cima qualquer, o clima de adoração, de louvor, de glória, de poder, o clima de alegria. A Bíblia diz para mim e para você que na eternidade com Cristo não tem mais o que? Dores, não tem mais pranto, não tem mais ranger de dente, não tem mais aflição, porque é o que? Nós estamos com o Pai da eternidade. E o Pai da eternidade o que? Ele é o Pai da bênção, ele é o Pai da paz, ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que os profetas, tudo se cumpriu a respeito de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda é nós lermos a atualidade. Tudo se cumpriu. Já diria o pregador americano que já descansa no Senhor, que antes que um jornal desse qualquer notícia, a Bíblia já está falando. Antes que saia na Bandeirante, a Bíblia já está falando. Antes que qualquer radialista dê alguma notícia, a palavra de Deus já está anunciando. Antes que aconteça qualquer catástrofe, a Bíblia está dizendo, nos últimos dias, antes da volta do Cristo Jesus Cristo, antes da volta do Filho do Homem, porque há de se cumprir essa profecia, porque todas elas se cumpriram. Tudo se cumpriu, por quê? A respeito do Filho do Homem, mas faltam algumas. E as últimas que faltam é para o cumprimento da igreja. Ele veio mesmo. Ele prometeu que ele veio e ele veio. O Filho do Homem vai voltar. O Filho do Homem vem buscar eu e você. Não é época de nós pararmos. É época, como diz o pastor, disse aqui, usado pelo Espírito Santo, de nós agarrarmos na mão do Cristo, no Filho do Homem, e dizer, Filho do Homem, o que eu posso fazer nesta época?
O que eu posso fazer, realizar nesta época? O que eu posso realizar para ti e contigo nesta época? Porque coisa linda é quando eu e você fazemos com Ele, para Ele, porque tudo é dele. A Bíblia diz o quê? Que o Filho do Homem, se cumprir tudo que os profetas falaram, está escrito. A Bíblia diz que Ele agora é Cristo ressurreto. Ele veio, nasceu, pastor Francisco, pregou durante 3 anos e 6 meses. Jesus pregou como nunca, operou milagres e maravilhas. Quantas vidas foram abençoadas pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida do Filho do Homem chamado Jesus de Nazaré, pela vida do Cristo ressurreto, pela vida de Jesus Cristo, filho da irmã Maria, pela vida de Jesus da Galileia, pela vida de Jesus o Nazareno. Quantas vidas durante 3 anos e 6 meses foram abençoadas por ele? Mas a Bíblia diz que tinha que se cumprir. Nós lemos aqui que tudo foi cumprido. E a Bíblia diz que Deus disse o quê? Que ele ia pisar na cabeça da serpente. A serpente ia o quê? Ferir o seu calcanhar. Muitos pensavam antigamente que como ia ferir o calcanhar? É lá na cruz. Aí nós seguimos no versículo, ele disse que eu vou ser entregue para quem? Para os gentios. Eles vão escarnecer de mim. Às vezes eu e você também, meus, nesses dias agora, alguns gentios devem estar escarnecendo de mim e de você. Lá no seu trabalho, na escola, alguém vai dizer: você para de ser esse cristão aí, de andar com a Bíblia, de jejum, de oração, de pregar o Evangelho. O que é isso? Deixa isso de lado. Jesus sofreu as mesmas coisas que nós estamos sofrendo nos dias atuais. Talvez você diga: não, ainda não fui escarnecido não, mas está sendo injuriado. Alguém está te injuriando, alguém está te vituperando, alguém está te perseguindo, porque sabe que você é evangélico, porque sabe que você é cristão. Alguém vem todos os dias e te faz uma proposta indecente, te deixa alguma coisa que você sabe que não é para fazer, não é para pegar, não é para olhar. E muitas vezes o inimigo está usando aquela pessoa que está ao lado de você, e você está inserido dentro do mesmo texto bíblico que Jesus também viveu. Mas ele não parou, ele não deixou se levar, ele não negou a fé e foi para o cumprimento daquilo que tudo estava escrito pelos profetas. A Bíblia diz que cuspiram em Jesus. Imagina, hoje em dia, se cuspir em algum crente aqui, é escada, né? Você limpar e sair no... Tem algum baiano aqui, baiano? Tem, né? Está cheio. Mineiro, pernambucano, tem algum pernambucano aqui? Eita Jesus, olha aí, viu? Né? Baiano, pernambucano lá no meio daquele, né? Já anda com punhal, já anda com facão. Cuspir na minha cara, rapaz, pelo amor de Deus, viu? Cuspir, pisar no meu sapato, Jesus, eu não levo pra casa não, viu? Se eu não resolver no braço esquerdo e no direito, eu já sei, aqui tem um negócio dentro do carro, né? Dentro de uma bainha grande, aquele facão, aquele grandão, bem parecendo um Highlander. É não, meu irmão. Jesus cuspido, passou a mão e continuou na mesma, aleluia, na mesma caminhada. A história vai dizer, a Bíblia vai dizer em um hino, que é o caminho de Jesus pela via dolorosa. Jesus foi chicoteado 40 vezes, cuspido inúmeras vezes, injuriado inúmeras vezes, aleluia, perseguido, caluniado, difamado. Jesus teve que sair a algumas cidades porque não era chegada a hora dele. O pessoal queria apedrejar Jesus. A Bíblia diz que ele saiu e ninguém viu. Quando você está em Cristo, meu irmão, pode até querer te apedrejar, se não chegou a hora, a pedra não pega. Ninguém vê nem como você saiu. Não sabe nem como é que tu saiu do meio daquele problema. Não sabe nem como é que você saiu do meio daquela situação. Sabe o que foi? Foi Deus. Jesus saiu de tudo isso aqui tranquilo, porque havia uma palavra escrita biblicamente dizendo que ele iria para o matadouro como ovelha e não abriria a sua boca para questionar. A primeira luta, meu, não abre a boca. Jesus, cadê você? Cadê tu, Jesus? Cadê tu, Deus? Aonde é que tu está? Eu vou resolver do meu jeito, da minha forma? Não, pera, calma, meu. Jesus, o que foi que Jesus disse para Pedro? Quando foram pegar Jesus lá no Getsemane, quando Judas chegou e pegou Jesus e deu um beijo nele, o que foi que Jesus falou para Pedro? Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus cura, não é para ferir, porque é ferido pelo ferro, o ferro será ferido. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai agora milhares de anjos aqui para me defender, e esses soldados seriam enganados. A Bíblia diz para mim e para você que havia uma batalha entre Senaqueribe e o rei Ezequias. Ezequias
Ezequias buscou a Deus e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo só e matou 186 soldados de Senaquerib. Imagine Jesus, o Filho de Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Agora, se ele pedisse para Deus naquele momento, meu irmão porteiro, Jesus disse para Pedro: se eu pedisse um anjo ou milhares de anjos aqui, Deus mandava glória. Eita glória! Mas eu tenho que viver o cumprimento. A igreja tem que viver o cumprimento. Os cristãos têm que viver o cumprimento. A igreja tem que viver o cumprimento. Os varões têm que viver o cumprimento. As irmãs têm que viver o cumprimento. Os adoradores têm que viver o cumprimento. Os músicos têm que viver o cumprimento. Os pastores têm que viver o cumprimento da palavra. Perseguido, mas não para. Caluniado, mas não para. O dedo apontado, mas não para. Cuspido e nós não para. Perseguido, nós não para. Querendo parar nós, mas nós não vamos parar. Sabe por quê? Nós estamos na palavra que disse Paulo: meus irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Isto aqui, meus irmãos, é privilégio de mim para mim, para você. Outrora nós bebíamos qualquer outro tipo de coisa. Outrora nós comíamos qualquer outro tipo de coisa. Hoje nós estamos sentados à mesa com Ele. Quem é Ele? Ele é o Filho do homem. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Cristo que morreu por mim, por você na cruz do Calvário e que nos dá vida, nos dá vida, nos dá vida, e está nos concedendo vida nesta noite. A Bíblia diz que ele cumpriu diante desse cenário. Havendo assaltado, mataram. Jesus foi para a cruz, suportou por mim e por você 3 pregos, um na mão direita e um na mão esquerda. Um prego que ambos pegou o peito do pé e uma coroa de espinho. Já pensou? O Cristo sofreu tudo isso porque estava escrito. Ele viveu o que estava escrito. Aleluia! Ele cumpriu o que estava escrito. Glória! Fiel até a morte, para que eu e você, a igreja, viesse surgir, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite de Santa Ceia, nos alegrando com Ele, adorando a Ele, reconhecendo que Ele é o quê? Aleluia! Reconhecendo que Ele é o cumprimento de todas as profecias escritas neste livro. Reconhecendo que ainda que Ele foi entregue, passou por todos os períodos piores que um homem pode passar, diante do cenário aonde todo o povo daquela época estava contemplando um homem só, sendo chicoteado, açoitado, escarnecido, injuriado e cuspido. Imagine, não é pouca coisa, viu? Não é pouca coisa. Valorize esse tempo aqui. Valorize o que Deus fez na tua vida. Valorize o que Deus fez na tua família. Valorize o Deus que te chamou. Valorize o Deus que mudou a tua vida. Valorize o Deus que colocou palavras que você nunca pensou em falar. Valorize o novo cântico, como disse o salmista, que está na tua boca. Valorize, aleluia, o novo perfil que Deus te deu. Valorize a roupa fina que Deus te deu. Valorize o que Deus colocou nos teus pés. Sabe o que nós temos no pé? Nós, como igreja, temos nos pés o calçado do Evangelho da paz. Ninguém pode tirar. Não tem macumbeiro, não tem macumbeira, não tem candomblé, não tem catibozeiro, não tem bruxo, não tem bruxa que possa tirar o que meu Deus colocou no meu pé, no teu pé, que é o calçado do Evangelho da paz. Saiamos pregando, anunciando este Filho do Homem. Ele sofreu por mim, por você, para nos dar vida e vida com alegria. Vida com alegria e vida com abundância. A Bíblia diz para mim e para você que ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Filho do Homem nasceu na manjedoura. A manjedoura está o quê? Vazia. O Filho do Homem se transformou em adulto, pregou, anunciou, sofreu a crucificação. E nós vemos aqui, o senhor leu aqui, né, que José de Arimateia pediu o quê? A Herodes o quê? O corpo de Jesus. E a Bíblia profetizou, estava tudo profetizado, que Jesus, nem os ossos dele, nem um osso dele seria o quê? Quebrado. Sua roupa seria rasgada, partida e jogada nos pés dos homens. Mas ele ia inaugurar uma tumba, ele ia inaugurar um sepulcro de pedra. E a Bíblia nos diz aqui, nós lemos aqui nesta noite, que depois que entrou Jesus dentro do sepulcro, que José de Arimateia, com muita delicadeza,
com muito amor e muita espiritualidade, vivendo o cumprimento de Deus, tirou o corpo de Jesus da mão de Herodes, da cruz, e levou para o sepulcro. E quando colocou o Filho do Homem dentro do sepulcro de pedra, a Bíblia diz que uma pedra se girou e tapou a boca do sepulcro. Não sei se você prestou atenção na leitura. A Bíblia diz o quê? Uma pedra girou. Quem foi que girou a pedra? Quem foi que girou a pedra? Quem foi que girou a pedra? Aquela pedra? Foram os sacerdotes, os levitas? Foram os rabinos? Foi Herodes? Foi José de Arimateia? Não foi. Aquela pedra foi girada por Deus. E eu, como o pastor leu aqui, na hora o Espírito Santo disse: meu filho, esta pedra foi girada, foi pelo próprio Pai. O próprio Pai fechou a sepultura do próprio Filho. Mas é a mesma pedra, aleluia, que a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, que iam 3 mulheres para adorar a Deus e ungir o corpo de Jesus no domingo pela manhã. As 3 mulheres iam falando: Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Salomé. Iam conversando as 3. Rapaz, vamos lá, vamos levar as mirras, vamos levar o nardo, vamos levar o melhor buguento e vamos ungir o nosso mestre. Mas elas disseram: como que nós vamos ungir? Porque tem uma pedra muito grande lá. Quem removerá a pedra? Elas iam conversando, e quando elas chegaram diante do sepulcro, a mesma pedra que foi virada, que foi girada e tampou no dia que Jesus entrou, ao terceiro dia, quando elas olham, a pedra não está mais lá não. Quando ela olha, a pedra já está removida. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Deus está removendo pedra aqui. A pedra que tu não pode remover, Deus está removendo nesta noite. A pedra de tropeço, a pedra da incredulidade, a pedra da falta de certeza, a pedra de falta de pé, Deus está tirando nesta noite. A pedra da enfermidade, Deus está removendo nesta noite. Sabe por quê? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que atua, é Ele que remove a pedra. Ela é grande aos teus olhos, ela é grande aos teus olhos, mas para Deus é nada, para Deus é nada. E eu convido você, um minutinho, fica de pé. Um minutinho, fica de pé. Sabe por quê? O mesmo Deus que removeu a pedra para fechar no dia que Jesus entrou nesta tumba, é o mesmo Deus que removeu a pedra ao terceiro dia. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui que como o cumprimento da palavra, ao terceiro dia ele ressuscitou. Eita glória! Glória a Deus. Eu não sei o tamanho da pedra que está diante de ti, Eita glória! mas o Deus que removeu para fechar a pedra do túmulo, do sepulcro do seu Filho Jesus Cristo, é o mesmo Deus que removeu quando as irmãs iam para lá. Quando as irmãs chegaram ali, meus irmãos, elas ficaram surpresas porque a pedra estava removida. Você vai ficar surpresa a partir desta noite. Essa Santa Ceia é a penúltima Santa Ceia do ano de 2025. Você vai chegar daqui 30 dias na outra Santa Ceia e vai contar testemunho que eu sinto isso da parte de Deus. Recebo da parte de Deus aqui, sabe por quê? Eu ouço o barulho de pedra sendo removida. Deus está removendo aquilo que você não pode remover. Deus está repreendendo enfermidade, chamando que me Ele é o Deus da cura. Cumpriu em Jesus, sabe o quê? Pelas suas feridas e pelas suas chagas, nós fomos sarados e curados. Toma, senta em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus em nome de Jesus. Senta adorando a Ele, porque Ele é fiel e poderoso. Ressuscitou. Tudo o que foi dito pelos profetas estava profetizado. Aleluia! E o Filho do Homem ressuscitou ao terceiro dia. E por isso estamos aqui nesta noite. E ao ressuscitar, a Bíblia diz que ele pregou inúmeras vezes que ia derrubar o templo e ia construir. Pediram um sinal para ele, ele disse: não dou outro sinal a não ser o de Jonas. 3 dias no ventre do grande peixe. Assim também o Filho do Homem, pastor Francisco, estará 3 dias no centro do seio da terra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou inúmeras vezes, durante 40 dias ele apareceu aqui aos discípulos. E deu nomeação aos discípulos para que ficassem onde? Em
Jerusalém. Até que eles fossem o quê? Revestidos de poder. Estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Estamos aqui porque os nossos irmãos, os primeiros irmãos da fé cristã, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos esperaram o quê? O advento. Os discípulos esperaram o quê? A promessa. Os espíritos aguardaram o quê? A descida do Espírito Santo, que encheram eles desde a cabeça à ponta do pé. Foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que depois dos 50 dias, que se cumpriu os dias de Pentecoste, os discípulos saíram pelo mundo, anunciando e pregando o Evangelho. E nós não somos diferentes. Nós estamos aqui porque o nosso Cristo vive. Nós não estamos aqui hoje a chorar, a lamentar. Não, nós estamos aqui hoje com uma alegria. Sabe por quê? Estamos aqui na mesa. Logo, logo nós iremos fazer menção do cálice e também do pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, em memória dele, nos alegrando e dizendo para todo mundo e diante da eternidade, dizendo: isto aqui é o nosso pacto com ele, o pacto da nova aliança com ele. Por isso que eu e você, meus irmãos, não podemos perder o culto e tampouco uma santa ceia, porque o nosso Cristo vive. E o nosso Cristo vive. Depois do terceiro dia, o que a Bíblia diz? Ressuscitará. Nós muitas vezes choramos na paixão de Cristo. Nós muitas vezes choramos vendo aquele filme. E muitas vezes nós choramos quando estamos vendo aqui, lendo esse texto bíblico. São poucos versículos, mas que fala do grande amor de Deus. O amor de Deus que suportou tudo por mim e por você. E ele disse, em Apocalipse, no último capítulo, no versículo de número 7, ele diz: eis que presto venho. Tudo está cumprido. Não temas, não te assuste, não te pasme o que está acontecendo no mundo, o que o mundo está vivendo, o que o Brasil está vivendo, o que a terra está vivendo, não é outra coisa a não ser o quê? Cumprimento da palavra. Aleluia. Quando nós vemos tudo isso, vendavais, temporais, furacão, tsunamis, terremotos, brigas, mortes, guerras, pestes, pestilência, saiba de uma coisa: a palavra de Deus diz: eis que presto vem. O Cristo vem. O Cristo que foi açoitado, o Cristo que foi vituperado, o Cristo que foi entregue, o Cristo que foi para a cruz, o Cristo que na cruz salvou um. É o mesmo Cristo que está entre nós dizendo: eis que presto venho. Ouça o barulho da igreja. A igreja deixou de dizer como dizia nos anos 90, como dizia nos anos 2000, como dizia entre 2000 a 2010, 2005: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantas vezes você oramos e não dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus? É como disse o pastor: estão querendo enriquecer, estão querendo chegar a adquirir os decanos da vida. Isso não é proibido. Enquanto Jesus não volta, continua orando, continua pregando, continua investindo na parte acadêmica, sim, mas aguardando a volta dele, porque pronto ele virá. Ele diz: eis que presto venho, e venho buscar uma igreja o quê? Uma igreja alegre, uma igreja bem-aventurada, uma igreja bem-aventurada. Em Apocalipse diz: eis que presto venho, e venho buscar uma igreja bem-aventurada, que guarda as palavras da profecia deste livro. Este é o livro dos livros, meus irmãos. Esta Bíblia, ela é para mim e para você a bússola, a orientação, ela é a receita diária para a minha vida e para a tua vida. É aqui que eu e você encontramos quem? O cumprimento da palavra. É aqui onde eu e você, nesta noite, ouvindo essa palavra, cumpriu-se tudo em Jesus. Se ele viveu o cumprimento, a igreja vai viver também. A igreja está nos últimos dias. Aí nós estamos vivendo os últimos minutos. João diz: filhinhos, é chegado o quê? A última hora. Imagine se João naquela época estava dizendo que era chegada a última hora. A igreja, a Assembleia de Deus, herança em Cristo, pode dizer em alto e bom som, aqui em Campo Limpo, em Capão Redondo, aí em toda a região, em todo São Paulo, a igreja pode dizer: filhinhos, é chegado os últimos milésimos. É chegado, não é nem os últimos segundos, é os últimos milésimos. Não perca tempo, não
perca tempo, sabe por quê? O meu Deus e o teu Deus está aqui. E eu convido você a ficar de pé mais uma vez, com a permissão do nosso pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia a Deus. Eu queria nessa oportunidade perguntar: tem alguém aqui que está distanciado de Jesus? Tem alguém em nosso meio? Eu sou lá da Ilhabela. Alguém conhece Ilhabela? Já ouviu falar de Ilhabela? Ilhabela tem um mar. Nós para chegar aqui nós atravessamos o canal, 20 minutos de balsa, o canal que divide o Brasil, mas a Ilhabela é brasileira. Mas eu queria perguntar a algum irmão aí. A gente vê lá passando inúmeros cruzeiros da vida. E a Bíblia, quando fala do mundo, do mar, ela fala que o mundo é igual ao mar. E o mundo é como o mar. Porque tem muita gente que pega um cruzeiro à vez da vida, um iate, ou uma lancha, um jet ski, e vai por aí, andando. Larga Jesus, deixa Jesus. Talvez alguém esteja no nosso meio, que deixou Jesus por um tempo, por um período. Hoje é a noite que Jesus está dizendo assim, ó, vem para cá. Vem viver o cumprimento da minha palavra na tua vida. Vem para cá porque eu cumpri. Eu vivi o cumprimento, eu cumpri. E eu tenho para cumprir para que você viva o quê? O cumprimento da minha palavra na tua vida. Se alguém no nosso meio que ainda não é evangélico, que está distanciado, Jesus está te chamando a viver o cumprimento da palavra dele na tua vida. Assim como Jesus viveu, você vai viver também. Pastor, não está escrito, está escrito no livro da vida, no livro de Deus, ao meu e ao teu respeito. Deus nos conhece, Deus nos sonda. A Bíblia diz que Deus nos sonda, nos prescruta e nos conhece. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar e o nosso sentar. Deus conhece o nosso falar. E nesta noite, o que Jesus viveu de cumprimento, eu e você estamos vivendo aqui também. Aleluia. E se tiver alguém em nosso meio, dê um sinal para mim. Alguém que está aqui, que está desviado, está apartado, está distanciado. Tem alguém assim nesse tempo? Tudo crente? Glória a Deus. Eita, maravilha. Vamos buscar alma, hein? Vamos buscar alma. Vamos entrar em 2026. Terminar esse ano 2025 ganhando alma para Jesus. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o cumprimento do Senhor na tua vida e também na tua casa. Mas como? Evangelizando, pregando. Jesus pregou, e ele, a comissão que ele deu para os 12, que também deu para 70, disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crer será salvo, que não crer será condenado. E indo pelo meio, pregando o evangelho, a Bíblia diz o quê? Se comer alguma coisa mortífera, não sofrerá dano. E os sinais seguirão os que crerem. Amém? Eu quero orar pela tua vida aqui, com a permissão do pastor. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche teus olhos. Que o Deus que cumpriu tudo na vida de Jesus, Jesus que subiu para Jerusalém para viver todo o cumprimento da palavra, é o mesmo Deus que disse para Josué: de todas as boas palavras, Josué, que eu falar a Moisés e falar a ti, nenhuma delas caiu por terra, todas se cumpriram. Nós vamos viver o cumprimento da palavra de Deus. Você está disposto? Amém? Você está disposto a viver o cumprimento da palavra de Deus na tua vida? Amém ou amém? Com a tua mão no teu coração, querido eterno Jesus, tu eres, Jesus, o cumprimento da palavra. Tu eres o Logos, tu eres a palavra, tu eres o verbo. Jesus de Nazaré, tu viveste o cumprimento da palavra escrita, pregada, anunciada, propagada, falada pela boca dos profetas, dos salmistas e dos sacerdotes. Nós também, Jesus, o teu filho que aqui está, a tua filha que aqui está, o ministério Herança em Cristo, o teu servo, a tua igreja, viverá o cumprimento da tua palavra, decretada, determinada, anunciada, escrita para este tempo vindouro, para este tempo atual, para a glória do teu nome. Guarda o teu filho, guarda a tua filha, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, ainda que eles sejam entregues aos gentios, ainda que eles sejam injuriados, ainda que eles passem por tempos de vitupérios, ainda que eles sejam cuspidos, ainda que eles sejam açoitados, ainda que eles sejam entregues à morte, tu cumprirás a tua palavra na vida de cada um, para a glória do teu nome, porque tu voltarás, Jesus. Tu mesmo disseste que voltará, que vem buscar a tua igreja. Prepara-nos, ó Jesus Cristo, para termos um encontro contigo, para a glória do teu nome.